Fala pessoal, me chamo Diogo, estamos aqui para mais um Descomplicando a Engenharia de Software. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto mais estratégico, né, voltado à questão de formação de custos, né? Como calcular o preço do meu software, né? Eu vou trazer três modelos, que é o por licença, modelo SaaS e modelo por hora técnica. Esse vídeo é destinado tanto para você que é empresário, você que está pensando em empreender e você que também está, quem sabe, fazendo algum freelancer, alguma coisa, saber como calcular o preço do seu produto. Eu espero que gostem, né, do assunto. Para quem já conhece sobre o assunto, talvez o começo aqui vai ser meio básico, né? Mas depois a gente vai ter a parte teórica, eu vou mostrar as planilhas, que inclusive eu vou disponibilizar depois no link. E é isso aí, pessoal. Então, antes de mais nada, né, se inscreve no canal e deixa o seu like. Bom, vamos lá. Vamos para a minha apresentação aqui e vamos começar. Como precificar software e hora técnica de forma profissional? Como eu disse, né, três modelos eu vou trazer aqui. Então, são modelos para licença, SaaS e serviços técnicos com margem líquida real. Tá, galera? Existe um erro, o pessoal calcula a sua margem e existe um erro bem grande aqui. Bom, vamos para o próximo slide. Então, vamos lá. Por que a precificação é difícil no software, tá? Eu diria que precificação, ela no geral, antes de começar aqui a apresentar, o que eu vou falar aqui serve a princípio para qualquer tipo de negócio, não só para software, tá? Na questão do software, nós temos algumas coisas inerentes do setor que tornam ela um pouco mais difícil, por exemplo, que calcular o custo de por exemplo, de uma commodity, né, de um produto padronizado, né, porque a gente trabalha com como é que se chama? Propriedade intelectual, né? Então é difícil algumas coisas mensurar. Além disso, a gente tem muita mão de obra. Também, quem trabalha com serviços se aproxima muito do setor de software, né? Porque o setor de serviços costuma ter muita mão de obra. Então aqui tem muito focado a questão da mão de obra envolvida. Então vamos ver aqui o que torna difícil no caso do software, né? A precificação. Custos fixos altos e constantes, né? Isso que é uma coisa que está relacionada muito à nossa mão de obra, né? Então as despesas elas são muito altas e constantes, mesmo que tu não venda, tu tem tua equipe lá, porque a gente não tem matéria-prima, né? O máximo que a gente tem geralmente de custos, tirando aquele custo, digamos, da estrutura física da empresa, é mão de obra e no máximo licenças de software, coisas desse tipo, né? Então vamos lá. Despesas que não variam com o volume de vendas e pressionam a estrutura. Impostos e comissões que distorcem o preço, né? Aqui é sobre o cálculo em si, né? Cálculo de custo, né? Quando calculamos por fora, comprometemos a margem real. Isso acontece em muitos casos, tá? O pessoal calcula de forma errada. Baixa previsibilidade de vendas, né? Dificulta o planejamento e sustentabilidade financeira. Muitas empresas utilizando no feeling, né, decisões baseadas em intuição ao invés de números concretos, né? Então a pessoa faz o preço. Se o meu concorrente lá cobra tanto, então eu vou trabalhar nesse valor. E, enfim, então é muito nisso. Ou meu cliente está disposto a pagar tanto. Tá, fecha e aí toca o barco. Então, alguns cuidados que temos que tomar, né? Qual é o resultado disso aqui? Se tivermos uma precificação difícil, né? As margens serão apertadas ou o prejuízo será mascarado, né? Então vamos lá. Os três modelos de receitas, né? No caso de software, né? Então nós temos venda de licença, modelo tradicional de comercialização de software. Hoje, na minha visão, acho que existe poucos softwares que trabalham desse tipo, né? Então é aquele software, digamos, de caixinha que você compra e ele é seu, né? Receita recorrente, SaaS, que acho que a maior parte do mercado hoje está nisso. Inclusive a minha empresa se enquadra nesse tipo de serviço, que é que você aluga o teu produto, né? Alguém paga por isso de forma recorrente. Vendas de hora técnicas ou pacotes de serviço, né? Consultoria e desenvolvimento customizado. Aqui também eu me enquadro nos dois, inclusive a minha empresa, porque eu aloco o meu produto e eu também customizo em cima dele, né? Então também trabalho com venda de horas e também não só de hora de desenvolvimento, hora de treinamento, por exemplo, implantação.
Então, existem outros tipos de horas também. Então, cada modelo exige um cálculo próprio, né? Mas todos seguem a mesma lógica base. Custos, mais impostos, mais comissões, mais margem por dentro, não por fora, galera. Depois eu vou explicar a diferença por dentro e por fora. Vamos lá. Base da precificação profissional, né? Como é que se deve fazer uma precificação? Isso vale para qualquer tipo de negócio. Então a gente pega nossos custos fixos, as despesas que não variam independente se tu vender. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu não vender nada, quanto que eu tenho de conta para pagar no mês da minha empresa, né, do meu negócio? Isso é o custo fixo. Tá? Então, são despesas da empresa que não variam com vendas. Salários, encargos, aluguel, contabilidade, nuvem, licenças, prolabore e por aí vai. Custos variáveis por venda são as despesas adicionadas quando há uma venda. Então, por exemplo, despesa de prospecção, ali tem implantação, eu botei, taxa de pagamento, os impostos, né? Os impostos estão até separado ali, né? Mas tudo isso é oriundo de venda, né? Comissão, percentual sobre o preço final, né? No caso, precisa também entrar no cálculo por dentro. Tem empresa que paga, tem empresa que não paga, enfim, né? Tem empresa que tira os impostos para pagar a comissão, daí depende um pouco do cálculo, né? Tem vários métodos de fazer isso. Impostos, tributação direta sobre faturamento, também entra por dentro. Na situação de hoje, pessoal, parte de impostos, o cálculo sempre tem que ser por dentro, tá? Porque no preço final do teu produto, o imposto já está embutido, certo? Então, tem que ter muita visão disso. Nós estamos em um período de transição que vai existir a reforma tributária, né? Aos poucos ela está sendo implantada. A questão de impostos para o nosso setor, creio que só vai ser impostos reais, mesmo vão começar a valer alguma coisa a partir de 2028, se eu não estou enganado. Então, assim, até lá o cálculo vai ser por dentro. Depois, provavelmente o cálculo vai ser todo por fora, porque em toda a documentação que se encontra sobre o IVA, né, que é o IBS e o CBS, o cálculo do imposto passa a ser por fora, não mais por dentro. Então ele é adicionado ao teu preço final, com a tua margem de lucro, tudo depois e não antes, tá? Mas até lá está valendo o cálculo que está aqui. Margem líquida desejada, quanto a empresa quer de fato lucrar, né? Então, esses 5 fatores essenciais para formar um custo, tá, pessoal? Seja para qualquer coisa. Vamos lá para o próximo. Então, a fórmula universal do cálculo por dentro, né? Isso aí é matemática, não muda. Quando imposto, comissão, margem incide sobre o preço final, usamos o seguinte cálculo. Preço, meu custo total, que seria o custo fixo mais o variável, dividido pelo percentual dos impostos, comissões e margem. Esse vai me dar o meu preço final, tá? O maior erro que se comete nesse tipo de cálculo é, por exemplo, pegar o preço assim e dizer, eu vou vender por R$100. E dizer assim, eu quero ganhar uma margem de 20%. Então eu vou ganhar R$20 desses R$100. Está completamente errado esse cálculo, porque você está pagando imposto em cima, você vai ter comissão, pode ter outros fatores aqui no meio. Então a tua margem não será de 20%, não será R$20. Muitas empresas, muitas pessoas calculam errado o seu preço de venda, tá? A gente vê muito, principalmente no comércio, agora saindo da nossa área de software, aquele cálculo do tipo assim, coloca 50% em cima, né? Coloca 50% em cima do que compra. Então, por quê? Porque eles não sabem calcular o custo para ter uma margem real, para saber realmente quanto vai sair de imposto, quanto vai pagar de comissão, quanto... Porque não sabem, muita gente não sabe fazer o cálculo. E o cálculo é muito simples, né? Como é que a gente pode ver aqui? Depois na planilha vai ficar muito mais claro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a boca tá secando. Então vamos lá. Essa fórmula garante que o preço cubra todos os custos, o cliente pague os tributos e comissão, a empresa receba a margem líquida desejada e não existem ilusões de lucro, né? Então, essa é a principal questão envolvida. Bom, aqui, precificação de licença, aí já nós vamos
para... Quer dizer, eu vou falar delas todas aqui no slide e depois nós vamos brincar lá na planilha. Eu acho mais fácil. Precificação de licença. Componentes que são envolvidos no preço de uma licença. É o custo fixo por venda. Então, o teu custo fixo, né, mais o volume esperado que tu tem, tá? O custo variável por venda, prospecção, implantação, suporte inicial, imposto por dentro, comissão por dentro, margem líquida desejada, enfim, pode ter outros itens aqui também são por dentro. E aqui traz de novo o cálculo do preço final, né? Então é o meu custo por venda mais o meu custo variável dividido pelo percentual das margens, né? Então, beleza, preço sustentável sem erosão de margem. Então, isso aqui é para calcular o preço de venda. Eu vendo meu produto, né? Se for precificação por SaaS, como é que a gente faz? A gente parte pelo ticket que a gente deseja ganhar. É um pouco diferente. Então, a gente parte do ticket que a gente deseja cobrar. Eu quero cobrar R$100 do meu produto. Dentro desse valor do ticket, quanto seria de custo variável por cliente? Vamos dizer que para cada... geralmente o SaaS está em cloud, por exemplo. Vamos dizer que para eu habilitar cada cliente a R$100, eu tenho um custo de R$20. Né? Então, aqui eu já, se for ver, já me sobra só 80, por exemplo. Mas eu cobro 100, então tudo isso já vai estar embutido também, impostos, comissão, etc. Né? Então nós temos o imposto e comissão por dentro, a margem líquida, aí nós temos um cálculo do ticket líquido, né? E o break-even, né? Quantos clientes em recorrência eu teria que ter para pagar minhas contas, né? Beleza, a fórmula é a mesma da outra, só acrescenta a forma do break-even, né? Que seria o que sobra dos custos fixos mensais pelo ticket líquido. E entender quantos clientes sustentam a operação. Então, basicamente, é dessa forma aqui. É um cálculo mais complexo que o primeiro, depois na planilha vai ser possível ver, então ele tem uma complexidade um pouquinho maior nas variáveis. Cálculo de hora técnica. Esse, na minha opinião, é o cálculo mais complexo que existe de se fazer. Tá? Então vamos lá. A lógica correta. Então, o custo direto da equipe técnica, daí aqui vem um detalhe importante. Por exemplo, assim, ó, eu tenho o custo da minha empresa total e eu tenho o salário da minha equipe técnica. Então, por exemplo, vamos dizer que eu esteja calculando hora de desenvolvimento. Eu tenho 5 pessoas no desenvolvimento. Esse custo é direto, vai para o cálculo da hora. Agora, o custo de administrativo, custo de vendas, sei lá, etc., né? O custo da infraestrutura da empresa, tudo. Tem que existir um rateio para dizer o quanto equivale da equipe de desenvolvimento. A minha empresa é uma fábrica de software, só desenvolve. Aí, beleza. No cálculo da tua hora técnica, vai entrar tudo, né? Vai entrar tudo. Agora, por exemplo, se a tua empresa é como a minha empresa, que é uma empresa que tem um produto SaaS e existem serviços que são prestados à parte, como treinamento, customização, implantação. Esses, como tem vários setores na empresa, o custo da hora técnica varia entre esses setores. E, por exemplo, assim, eu sou obrigado a ratear o meu custo operacional, daquilo que é comum a todos os setores, quanto é pertinente a cada setor envolvido. Então, por exemplo, quanto representa do meu custo administrativo o custo do pessoal de suporte, né? O pessoal de implantação, de desenvolvimento. Geralmente isso aí as empresas fazem como? Elas fazem um rateio baseado também onde estão os maiores salários. Então, geralmente em setores de serviço funciona dessa forma, né? Então, agora se a tua empresa só presta um serviço, uma única hora técnica, aí tem que englobar tudo. Bom, a hora produtiva, nós temos que levar a hora produtiva real, existem cálculos de produtividade, geralmente aqui eu peguei um cálculo, né? Então, em torno, mais ou menos, varia aí, ó, de 65% a 75% o rendimento mesmo de uma equipe, tá? Então, se você tem hoje, pegar hoje aqui, Santa Catarina, empresas de software, a carga horária normal é 44 horas semanais, dá 220 horas mês. Você tem por profissional em média de 150 a 170 horas realmente trabalhadas, tá? Então, isso é 70, se pegar 170, estamos falando de 75% de horas, tá?
Então, nunca levar em conta a carga horária total. O custo salarial é total. Agora, a carga horária nunca levar ela total. Porque é irreal dizer que porque na minha empresa a gente trabalha 100%. Nunca. Né? 110% já ouvi gente falar. Então, vamos lá. Comissões e impostos, beleza, isso aí tudo entra depois para o cálculo por dentro. E nós temos aqui duas regrinhas de cálculo, né? Então nós temos ali o custo da hora, que é o custo da equipe técnica, hora produtivas. Aí ali também tem, até incluiu ali um custo de retrabalho, também pode ter custos como dificuldade, retrabalho, pode existir outros custos inerentes. E preço de hora final também pega a soma disso aí tudo e calcula os impostos, comissões, margem, tudo por dentro. Bom, nesse método aqui tu vai chegar, digamos, numa hora mais ou menos a 160 a 220 reais por mês, tá? Que é o valor de mercado realmente que o pessoal utiliza, tá? Próximo slide. Porque o cálculo da hora não usa o custo fixo da empresa inteira. Vamos explicar um pouquinho mais sobre a hora, que é o mais complexo, né? Então, mistura time técnico com administrativo, gera hora artificialmente alta, né? Então a distorção compromete a competitividade do mercado. Cada área tem funções distintas, né? Custos devem ser alocados de acordo com a natureza da atividade. Então, pegando o exemplo, pegar o meu exemplo, eu tenho, por exemplo, 3 atividades com horas diferentes. Então, eu tenho que ter essa distinção, né? Se eu só tivesse um tipo de serviço prestado, obviamente eu teria que levar em conta todo o custo. Hora técnica deve refletir apenas o custo da energia, né? Transparência e precisão na formação do preço. E o overhead pode ser aplicado separadamente de forma controlada, né? Gestão mais eficiente dos custos indiretos, né? Então, resultado, nós temos um preço justo, competitivo e com margem preservada, né? Margem de lucro nossa. Então, antes de encerrar aqui a nossa apresentação, ela foi curtinha, né? Para muita gente já conhece disso, mas às vezes, né, tem dúvidas e tal. Então, agora eu vou mostrar os cálculos, né? Como é que eu montei aqui uma planilha bem básica para a gente poder simular, tá, pessoal? Então, vamos pegar aqui a planilha. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu mudar a visualização aqui para ficar um pouquinho melhor. Temos os nossos custos fixos, tá? Aqui eu chutei qualquer coisa, tá? Peguei aqui, digamos, um custo fixo de uma empresa pequena, um custo fixo mensal, tá? Então eu joguei aqui uma folha, 44 mil de folha, né? Impostos da folha, quando existir, né? Por exemplo, se existe o patronal, esse ano, por exemplo, uma coisa importante, esse ano o patronal já voltou em 5%. Ano que vem volta total, 20% no nosso setor. Não vai mais existir a desoneração. Quem está no simples ainda está salvo disto, mas quem está no lucro presumido ou lucro real vai ter essa questão do patronal em 20%, né? Quem é do simples, eu recomendo sempre que for fazer o cálculo do seu custo fixo, leve em conta o custo do patronal, porque se um dia você sair do simples, você vai ter esse custo na tua folha. Então é importante esse custo, mesmo você não tendo ele, você acrescente no seu cálculo, tá? Eu por exemplo, né? Eu trabalho com esse custo aqui, sou do simples e trabalho com esse custo. Licenças de software, por exemplo, vamos dizer que tem um custo lá de 1.400 por mês de licença, que tenha um custo de infraestrutura e nuvem ali, botei um valor qualquer, internet, telefonia, uma contabilidade, um aluguel, uma água e energia. Botei aqui, ó, N custos que terá mesmo que não venda, né? Joguei mais um valor qualquer aqui para fechar, eu queria fechar 100 mil aqui, por exemplo. Um prolabore, né? Então, por exemplo, assim, ó, o que acontece? No teu custo fixo, então, vai ser sempre aquele custo que não varia independente de ter venda. Se você é proprietário, isso aí em pequenos negócios tem um erro muito grande no prolabore. A pessoa não tem prolabore fixo. Tem que ter um prolabore fixo, porque você também precisa comer, você precisa pagar suas contas. Então, você tem que ter um prolabore. Uma coisa é ter a retirada de lucros depois. Agora, o prolabore tem que ter, tá? Essa é a dica que eu dou para quem
tá pensando em empreender aí e segue pelo caminho avesso das coisas, né? Bom, então simulei aqui como se fosse uma empresa, né? Custo fixo, 100 mil reais por mês. Como é que seria o meu cálculo se eu fosse vender software, né? Vender, não cobro aluguel, não trabalho com área técnica, só vendo meu produto. Como é que seria? Eu tenho meus custos fixos mensais, está vindo lá daquela planilha, 100 mil, ok. Despesa de prospecção, despesa com implantação, o total fixo mais variável, né? Então eu botei aqui, por exemplo, eu botei aqui a despesa de prospecção e de implantação, isso é algo que você tem que saber, por exemplo, porque mesmo que seja variável, é ideal ter uma base. Então, por exemplo, assim, eu chutei aqui um valor que custa 100 reais de esforço por prospecção. Cada prospecção que eu for fazer me custa 100 reais de esforço. Né? Aqui eu estou só levando prospecção, levando em conta prospecções efetivas. Tá? O correto seria levar prospecções totais, tá? Mas eu quis simplificar o cálculo. Então, assim, quanto eu gasto de prospecção, quanto eu gasto de implantação, da implantação realmente é efetiva, né? Então aqui eu botei um valor simbólico, 100 reais. Eu botei, por exemplo, que o meu volume esperado de vendas é 10 vendas por mês do meu produto aqui, tá? Meu cenário de faturamento, tá? Eu botei que eu pago 13% de impostos, né? Digamos que estou no simples ainda, que é esse valor aqui. Se for lucro real presumido, muda, né? Daí, varia, inclusive, os tipos de impostos, né? Comissão. Botei 10%, por exemplo. Eu poderia ter outros custos aqui, se eu quisesse, que são custos inerentes da venda, que vão estar embutidos ali no meio, certo? Então, todos esses custos do cenário de faturamento, eles têm que estar somados por dentro, pessoal. Tudo tem que ser cálculo por dentro, tá? Não pode simplesmente ser adicionados no preço. Eles têm que ser calcular. Como é que eu vou explicar o por dentro para uma pessoa leiga? O cálculo por fora, simplesmente tu pega o percentual, multiplica pelo valor e soma diretamente. O cálculo por dentro, ele leva o aumento daquele percentual considerando já o valor que ele aumentou, certo? Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, tem que sempre ser por dentro. Então, aqui ele me sugere um preço mínimo de 13 mil reais cada venda para bancar o custo, porque aqui eu não botei meu lucro ainda. Tá? Então, eu teria que vender cada produto meu a 13 mil reais. Eu quero uma margem de 20% também. Então, o meu preço final seria 17.896. Aí tu me diz assim, pá, mas esse produto que eu tenho aqui não vale 17 mil. Eu tenho concorrente vendendo a 4,5, a 6, a 5,5. Não tem mercado para esse produto. A quanto eu desejo vender, né? Então, por exemplo, aqui ele tem um cálculo aqui, né? De quanto seria o meu total de vendas para cobrir o custo, né? Então eu teria que faturar no mínimo 178 mil para cobrir todo o custo, pagar os impostos, pagar a comissão e ter minha margem, certo? Então esse é o valor que teria que ter total de vendas, considerando isso. Eu coloco o valor que eu desejo vender. Então, por exemplo, não, eu vou desejar, vou trabalhar a 5 mil reais o produto. Então, o que ele vai me dizer aqui? Que eu vou precisar de, no mínimo, 36 vendas para atingir o mínimo que pague todos os custos. Tá? Então, todos os custos é a minha margem de lucro, né? Então, aqui você consegue ter uma visão de sustentabilidade do seu negócio, do seu preço, tá? Aí tu pode dizer assim, mas tô começando negócio agora, esse mês eu não vou ter vendas, né? Eu vou ter poucas vendas e tal. Por isso que vem a questão de que no primeiro ano, os primeiros meses, depende muito do teu produto, né? Você precisa ter algum caixa, precisa ter algum aporte, precisa ter alguma reserva para que se dilua ao longo do tempo e chegue um momento, em número de meses, dias, enfim, chegue um momento que você consiga pagar aquele custo que tu teve, seja com a tua margem líquida que você tirou, e dali para frente
a empresa seja sustentável sem mais depender de tirar do teu lucro ou depender de financiamento e capital de giro externo. Tá? Então, essa é a visão que tem que se ter. Então, o cálculo de venda de produto direto é dessa forma aqui. Bom, SaaS. Vamos falar um pouquinho de venda de SaaS. O que acontece? Nós temos a mesma coisa lá do outro, tá? Então, nós temos aqui o nosso custo mensal fixo. Aí aqui eu trabalho um pouco diferente. Aqui eu parto do ticket, eu já parto mais ou menos do que aqui na licença eu botei aqui no final, que seria o meu preço que eu desejo vender. Aqui eu já parto do meu preço que eu desejo praticar. Ah, o meu produto, o ticket vai ser R$ 100, por exemplo. Aí aqui, qual o custo variável por cliente? Para eu ter esse cliente que me paga R$ 100, quanto de custo variável eu tenho? Vou ter algum custo variável? Não vou ter? Enfim, é importante ter essas informações, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui esse R$ 30, vou manter aqui. Beleza? Então, em teoria, o meu valor do ticket já seria R$ 70, mas nós temos que partir do 100, porque é o que eu vou cobrar, né? É onde vai estar o cálculo do imposto, etc. Então aqui é só para fins ilustrativos, tá? Aí o que acontece? Nós temos o nosso cenário novamente, impostos, comissão, outros, né? Tudo isso aqui calcula por dentro, a nossa margem, tá? Então aqui o que acontece? O cálculo funciona um pouco diferente. A gente vai calcular isso aqui por dentro, tirar isso do nosso valor de venda, certo? E nós vamos chegar num ticket líquido. Esse ticket líquido aqui é o ticket para bancar o custo, tá? O custo fixo mais o custo variável por cliente. Beleza? Então, todo o resto é imposto, comissão e margem líquida. Tá? Todas as formas, inclusive depois quando disponibilizar a planilha, todas as formas estão aqui para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, aqui, ó, quantos clientes, aqui funciona um pouco diferente, né? Lá, quantas vendas, não deixa de ser clientes, né? Aqui seria quantos clientes, né? Então, quantos clientes, usuários, enfim, né? Seriam necessários para eu pagar o meu custo, né? Para a empresa se tornar sustentável, eu teria que ter 3.125 clientes para bancar toda a operação mensal, né? Toda a operação mensal. Então nós temos aqui, isso equivaleria a 312 mil de recorrência. Impostos seria pago 40 mil, 15 mil de comissão, 62 mil de lucro. Custo variável por cliente, que é o R$ 30 aqui, né? Seria 93 mil. E o nosso custo fixo mensal de 100 mil. Saldo zero, então matou. Né? Zero mata zero, então tá certo o cálculo. Não, uma 3 mil não. O produto eu vou ter que vender um pouco mais porque não dá para 3 mil e poucos clientes. Precisa atingir isso aí com menos clientes. Por exemplo, se eu aumentar para R$ 120, sabe quando vai cobrar uns 120? Ó, já reduziu, por R$ 20, já reduziu bastante o número de clientes. No SaaS, existe muito aquela questão, o pessoal comenta, eu já vi várias vezes se comentar em redes sociais e tal. Será que o impacto seria muito grande se eu aumentasse um 10% na minha recorrência? Um 15%? Às vezes esse 10, 15% é justamente o que faz falta para deixar a empresa saudável. Então, é um pensamento que tem que se ter. Então, o cálculo aqui é um pouquinho mais complexo, né? Ele inverte as variáveis, né? Mas ele é o mesmo cálculo que está sendo mostrado desde o início, tá? Não, eu trabalho com um produto mais especializado e tal. O meu perfil de cliente eu cobro R$ 2.500 por mês, por exemplo, e não tenho custo variável por cliente, né? Eu já precisaria de só 65 clientes. Então tem N cenários, né?
você pode trabalhar aqui dependendo do seu produto. Por isso é importante saber o que você vai fazer, conhecer concorrente, saber como ele trabalha, para saber se o preço também que tu está pensando em cobrar vai bancar a tua despesa, etc. E o último preço é o da hora técnica, que eu acho que é um dos mais complexos que tem de fazer. A gente parte do quê? A gente parte do nosso custo mensal total. Desse custo, a gente teria o custo, por exemplo, que eu estou calculando a hora técnica de desenvolvimento, por exemplo. Eu disse que o desenvolvimento é 31 mil reais o desenvolvimento na minha empresa, ou a folha do desenvolvimento, tá? Dos 100 mil aqui, eu botei que consome, esse setor aqui, consome do resto da empresa 30%, né? Então, sobrou 20 mil reais do meu custo. Então, meu custo total para cálculo da minha hora vai ser a folha, dev, mais a diferença proporcional de 30%, tá? Então, seria basicamente esse meu custo, 51.980. Bom, esse é o custo que não vai variar, é um custo fixo, né? Independente de eu vender horas, não vender, é isso aí que vai custar. Bom, quantidade de pessoas, 3 horas produtivas no mês. Então, 220 horas, eu apliquei 75%, tá aqui, ó. Né? Então, aqui, se eu não fosse multiplicar por 3 aqui, quanto é que daria uma pessoa? 165 horas mês, tá? Então, vamos botar de volta aqui as 3 pessoas, para o meu cálculo continuar funcionando, né? Eu poderia criar um cenário de dificuldades, aí esse cenário é somado na hora, né? Não é por dentro, ele é somado, daí é calculado por fora, né? Então eu teria aqui um percentual de risco, um percentual de retrabalho, né? Eu até botei aqui por dentro, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Acabei calculando por dentro, tá? Ele acaba majorando um pouquinho mais meu custo, mas também não seria um problema. Mas aqui vai da política de cada um, né? Poderia calcular por fora, poderia calcular por dentro, né? Se tu calcula por dentro, majora um pouquinho mais ele. Cenário de faturamento, aí já é tudo cálculo por dentro, né? Por causa que você vai. Já é o valor de venda, né? Então o que acontece? Aqui ele vai me dar um custo de hora sem eu ter lucro. Então eu teria que cobrar R$ 137,70 a hora, né? Para pagar a empresa. No caso, eu teria que ainda ter projetos suficientes para trabalhar 495 horas, né? Porque também, senão, a empresa não se pagaria. Se eu aplicar minha margem de lucro, meu preço final de hora seria em torno de R$ 182 a hora. Tá? Então, é basicamente esse o cálculo de hora técnica. Tem outros setores na empresa. Beleza. Quantas pessoas são, quanto é a folha daquele setor e quanto proporcional aquele setor consome do que é genérico, né? Do que mantém a empresa, né? Administrativo, estrutura, enfim. Então, são basicamente esses 3 cálculos, pessoal. Eu vou estar disponibilizando no link do vídeo essa planilha para quem quiser baixar. Né? Aqui ela está bem simples de entender. Não tem muito mistério. Se você souber fazer o cálculo certo ali, né? Sempre considerando que tudo que é inerente à venda é tudo por dentro, né? Temos que calcular por dentro para que dê certo. A nossa margem de lucro tem que ser por dentro, porque daí a gente chega na nossa margem de lucro líquida. Né? Você vai ser assertivo no seu preço, né? No seu valor do que vale o teu trabalho. Se você é um freelancer, por exemplo, trabalhar por hora, por que eu não botar aqui quanto custa o meu salário deve hoje? Por exemplo, digamos que eu trabalhe fixo para uma empresa, mas eu faço uns freela por fora. Quanto que a empresa me paga? Tá justo o salário? Tá legal? Não, tá, beleza. Esse salário pode servir de base para eu cobrar minha hora técnica? Pode servir de base para cobrar a tua hora técnica, né? Você coloca quantas horas produtivas você consegue ser dentro daquilo que você acha e você consegue chegar no valor de hora. Muita gente às vezes tem dificuldade de fazer esse cálculo para botar lá numa plataforma de trabalhos freelancer, por exemplo, né, no Workana, enfim, e acaba copiando o preço de hora de outros, mas não sabe o seu preço de hora, porque nunca parou para fazer um cálculo. O cálculo em si é basicamente o mesmo.
Às vezes tu não vai pagar imposto, vai ser por fora e tal, mas, por exemplo, se a plataforma te cobrar algum percentual, joga esse percentual por dentro, não por fora. Porque daí você consegue ganhar em cima do que está sendo cobrado também pela plataforma, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. O que mais eu teria para dizer? Se você gostar desse vídeo aqui, quem sabe daqui 2 semanas, né, porque eu estou liberando vídeo a cada 2 semanas, eu trago um outro vídeo de como fazer orçamentação de software. Eu, por exemplo, daí eu iria focar muito na questão de hora técnica. Eu, como sou CTO, né, e estou muito ligado ao desenvolvimento, eu trabalho muito nesse tipo de cálculo aqui, cálculo de hora técnica. Né? E, obviamente eu já tenho minha hora técnica lá calculada, então eu monto orçamentos para os clientes. Né? O preço de recorrência nossa, etc., isso já está definido na empresa, então até não cabe eu aqui mostrar e tal. Mas a forma como eu faço orçamentação dos projetos, né, de uma customização, por exemplo, pode trazer vários insights para o pessoal aí que às vezes está ainda colocando hora. Eu, por exemplo, não trabalho mais com hora, eu cobro em hora, mas não mostro mais o número de horas, por exemplo. Né? Existem várias coisas que eu aprendi ao longo dos anos a mudar na minha orçamentação que tornou a aprovação mais palatável, mesmo às vezes o preço sendo o mesmo do que o preço quando especificava algumas coisas no orçamento, onde o cliente talvez não entendia, enfim, e inviabilizava os orçamentos, gerava algum estresse de discussão, menos horas, não dá para tirar isso, não dá para tirar aquilo. Então, a minha ideia é, daqui 2 semanas, trazer um outro vídeo sobre orçamentação, tá, pessoal? E isso aí eu posso trazer vários insights aí para quem faz orçamento mesmo, calcula lá, eu tenho que mandar um orçamento para o cliente, ou eu quero fazer um freela aqui, vou mandar um orçamento, para algumas coisas que tornam mais palatável, ainda mais se quem for consumir esse orçamento seja alguém leigo, não seja alguém de tecnologia. Se você for lidar com alguém que já trabalha com hora, essa pessoa vai te pedir por hora, vai pedir tudo detalhado, etc. Agora, se é uma pessoa mais leiga, talvez algumas informações que você coloca no orçamento tornam o orçamento não palatável. Então, tu perde sucesso na aprovação do orçamento. Enquanto que se tu mudar um pouquinho a forma de como você apresenta as informações, o orçamento acaba sendo ter um sucesso muito maior de aprovação, tá, pessoal? Então, esse seria um próximo conteúdo que eu traria na sequência. E se você já estiver vendo esse vídeo e eu já tiver no passado, né, já ter feito esse outro vídeo, provavelmente vai estar aqui linkado no card final, tá? Então vamos encerrar a nossa apresentação aqui, né? Então o que temos aqui? Bom, impacto final na gestão, né? Como precificação estruturada você obtém previsibilidade real de margem, né? Controle financeiro preciso e confiável, capacidade de escalar sem surpresa, né? Crescimento sustentável e planejado, preços defendíveis comercialmente, né? Tu tem argumentação sólida nas negociações, isso é importante você saber como o seu custo é feito, porque na hora que tu vai negociar com o cliente, o cliente está chorando, você também tem como chorar com ele, né? Se ele chora, você chora mais. E para poder chorar, você tem que saber onde está a dor do teu custo, né? Então isso é muito importante. Sustentabilidade de longo prazo, operação financeira sustentável, né? Clareza de quais produtos dão lucro, identificação precisa dos produtos que consomem caixas versus os que geram resultado. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que gostem do vídeo, tá? Deixa seu like aí no canal e daqui 2 semanas eu vou trazer um vídeo dando continuidade nesse sobre orçamentação. Aí eu vou trazer vários insights aí para quem trabalha justamente no setor dev, né? Que faz orçamento de customizações, de projetos. Tá, galera? Então é isso aí. Ficamos até a próxima. Valeu!